Amados irmãos, shalom, a paz, abraço. Estamos gravando aqui de Ladinha, Minas Gerais, professor Ilmar Sapper César, as aulas de arqueologia bíblica do nosso seminário teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit. Todos esses departamentos, instituições são mantidas pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos aqui desde 1992, difundindo ensinamentos, estudos bíblicos e a cultura bíblica em toda a região. Sul Capixaba, Zona da Mata Mineira. Temos alunos espalhados pelo Brasil afora e até pelo exterior. Já tivemos 2 unidades lá na Flórida e também uma em Boston, Massachusetts. Nossa matéria, Arqueologia Bíblica, 10ª aula. Tema de hoje, Arqueologia e Fé. Até onde nós podemos entender essas duas coisas aí. Então, primeiro precisa que fé, o conceito de fé está em Hebreus. É a certeza do que não se vê. Arqueologia é a certeza do que vê. Então é preciso enfrentar os fatos. Algumas coisas apareceram que começaram a ter assim, um balançado na área teológica. Por exemplo, encontraram um túmulo escavando em Jerusalém que tinha lá escrito Jesus, Maria e José, Maria e Jesus. Seria a família, chamada a Sagrada Família, né? Em Jerusalém. Mas aí, daí falar que aquilo ali era a família de Jesus, não tem fundamento algum. Primeiro que Jesus ressuscitou, então não tem corpo de Jesus em lugar nenhum. Né? Então, por aí já acabou a história. E naquele tempo de Jesus, o nome Jesus, José e Maria era o nome que todo mundo punha. Deveria ter uns 100 Jesus naqueles dias, uns 200 Maria, uns 300 José. É igual aqui hoje você tem um montão de Antônio, Manel, de Pedro. Então, não podemos pegar assim, de relance uma coisa, uma descoberta dessa e sair levantando questões. É questão de fé, não é questão de arqueologia. Então, aquele túmulo descoberto ali onde tinha José, Maria e Jesus escrito lá, aquele não é esse nosso Jesus, nem é o José, pai de Jesus, que morreu muito antes de Maria, né? Por isso Jesus disse na beirada da cruz para Maria, para João, João, eis aí tua mãe, filha, eis aí tua filha, Maria, eis aí teu filho, e para João, eis aí tua mãe. Porque ele era o primogênito, estava passando o encargo de cuidar da família dele para João, primo dele. Então Jesus ressuscitou. Então esse túmulo não é desse Jesus nosso. É um outro Jesus qualquer, que havia um horror de Jesus naqueles dias, havia um horror de Maria e de José. José morreu em Nazaré, não em Jerusalém. O fato é o seguinte, a verdade objetiva é absoluta, é aquilo que a Bíblia diz. A verdade subjetiva é que a arqueologia diz, é relativa, depende do lugar, do onde, do quando, do porquê. O que faz a diferença é o objeto da fé. Então nós temos 2 problemas atuais aqui na arqueologia. A pressuposição de uma perspectiva desprovida de fé e a pressuposição de erros da Bíblia. Isso é preciso estudar isso aí, vamos lá. A predisposição de uma perspectiva desprovida de fé não tem herdado uma cosmovisão bíblica da sua sociedade ou cultura. A evolução de Darwin, por exemplo, né? A lenda da história, aí o texto bíblico vira lenda. A história de Adão e Eva vira lenda para Darwin, né, que acreditava que a espécie evoluía, a seleção natural das espécies, né, mas está na cara que isso não tem fundamento algum. Não tem herdado uma cosmovisão bíblica da sociedade ou cultura. Então, a pressuposição, a perspectiva de fé é essa aqui. Esse pessoal, Darwin, Linné e outros mais, eles não têm negócio de fé com eles, é documento. Achou que aquilo ali é verdade, sai divulgando aquilo. A pressuposição dos erros da Bíblia, nem José, nem Moisés apareceram nos hieróglifos egípcios. José viveu no Egito mais de 90 anos, né? Chegou lá com 17 anos e morreu com 110. Dá 91 anos, parece, não é isso? E Moisés viveu 40 anos no Egito. O pai dele deu 137 anos, Arão. E Moisés saiu do Egito com 40 anos, ficou 40 no deserto e voltou com 80. Então, por que não aparece nada até hoje, não descobriram nada aqui falando de Moisés nem de José no Egito? Aparecem os Ixos, né? Naquele período de 1400, 1500, que alguns creem que seria esse tempo dos Ixos, os reis pastores que dominaram naquele tempo do faraó Sete e Ramsés. O problema não é o que não é visto, mas o que ainda não é visto. Não quer dizer que não existe. Até um dia desse não havia nada que falava de Onri, nem de Jeú. E acharam lá. Até um dia desse não havia Davi. Depois acharam. E um dado sobre Davi. Então não quer dizer que não existe porque não acharam.
É questão de fé. Fé vs fatos. Fé não combina com fatos. Fé é o que não vê, fato é o que vê. A direção geral da informação da Bíblia e da arqueologia é paralela e não perpendicular. Elas andam assim e não cruzando uma com a outra. Elas são correlatas, né? A arqueologia é criada na Bíblia. As areias movimentistas da arqueologia. Qual o perigo da arqueologia? Que você pode ir afundando cada vez mais. A interpretação dos dados arqueológicos pode levar você a sucumbir. A farsa da Bíblia, a coisas inconclusivas e contra a Bíblia. Pode levantar dados que vão levantar-se contra a Bíblia. Mas primeiro lembra que a arqueologia é secundária. A Bíblia é primária, fonte primária. Então a interpretação tem que ser dada pela palavra de Deus e subsidiada, auxiliada, cooperada pela Bíblia. A arqueologia não pode formar a fé, mas pode ajudar a informar a fé. Isso aí. Fé é a certeza do que não se vê. Arqueologia é a certeza do que vê. Então, pois você pode pegar dados como aquele do caso do túmulo de José, Maria e Jesus e achar que é o nosso Jesus. Aquilo é um outro José, uma outra Maria, outro Jesus, porque o nosso Jesus ressuscitou, então não tem túmulo dele. Tudo está vazio. Outra coisa, a fé vem antes dos fatos. Tertuliano já dizia, né? Eu não entendo para quê, mas eu creio para entender. Tertuliano é um dos pais da igreja. Eu creio para entender. Aceitar a mensagem da Bíblia pela fé não depende de arqueologia. Os fatos alcançaram a fé. Quando todas as evidências aparecerem e forem corretamente entendidas, a arqueologia confirmará o que a Bíblia já declarou ser verdade. É o que disse aqui Gordon Ferraz, né? No livro dele sobre a geografia da Terra. Então, meus queridos, para onde leva a pesquisa, a procura? Atende a ser um bom começo e prometer um grande futuro. A arqueologia trabalha sem herança do passado, não há legado para o futuro. Então, esse é o objetivo da arqueologia. É facilitar, elucidar, cooperar para uma melhor conclusão da nossa fé. Mas fé é certeza que não se vê. Eu já creio sem ver. Se ninguém provar que existiu Adão, nem Eva, nem Jardim do Éden, eu já creio. Ninguém até hoje achou o ribeiro Pison nem Gion, apesar de um satélite infravermelho ter localizado um rio na Arábia e dizer que é um deles, que é o Pison. Mas eu creio, então é questão de crer. Fé é crer. Fatos são dados. Vamos ficando por aqui, fica na paz, um abraço, até mais.